Dentro da Secretaria de Trânsito de Curitiba, existe uma coordenação voltada à mobilidade urbana. O órgão, criado em setembro de 2013, é o responsável pela elaboração de políticas públicas, planejamento e acompanhamento de projetos voltados à segurança e circulação de pedestres, cadeirantes e ciclistas no contexto do trânsito urbano. Hoje, para falar sobre essa repartição dentro da CETRAN e as ações também desenvolvidas por ela, Marcos Tradi recebe Gustavo Garré, o coordenador de mobilidade urbana de Curitiba. Olá a todos e boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso programa Transitando. Obrigado, Marcos. Agradeço a sua oportunidade fornecida aí pela Secretaria Municipal de Trânsito. Estamos aqui para compartilhar informações pertinentes aí a todo cidadão curitibano. Nós temos o prazer de receber o Gustavo no nosso programa para tratar de assuntos importantes da área que ele assumiu ainda há pouco, que foi criada recentemente e que nós vamos agora nos informar bem, né? E, fundamentalmente, eu queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta bem específica. Qual é o objetivo fundamental dessa coordenação que foi criada agora dentro ou no âmbito da Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba? Bom, Marcos, a coordenação de mobilidade urbana e transporte não motorizado foi criada já em meados de 2013, porém eu recebi um convite da minha secretária de Trânsito, Luísa Simonelli, para que eu assumisse essa coordenação a partir do começo desse ano de 2015. Então nós estamos aí na frente da coordenação de mobilidade, eu como coordenador, o Jorge Brant, o mais conhecido como Gora, cicloativista e conhecido nesse ramo da bicicleta, né, e da cicloatividade em Curitiba. Basicamente, a coordenação de mobilidade ela tem foco em pedestres e ciclistas, tanto na parte de mobilidade quanto na parte de acessibilidade. Correto. O Gora, inclusive, já esteve aqui no nosso programa há tempos atrás, falando especificamente das questões que envolvem o cicloativismo, né, e a expectativa que o movimento tem em relação à ampliação, né, das condições de tráfego de bicicletas na cidade. Isso, eu costumo dizer que a partir do momento que eu assumi a coordenação junto com ele, a gente não divide as tarefas e sim soma. Ele traz muita experiência nessa parte de ciclomobilidade, na parte dos anseios principalmente dos ciclistas, que é a especialidade dele. Então ele está me dando uma assessoria muito importante nesse momento. E se nós tivermos que falar em projetos propriamente ditos, quais são os projetos da CETRAN, né, que tem uma responsabilidade direta da sua coordenação? Bom, especificamente na coordenação de mobilidade, nós temos um planejamento estratégico focado aí a partir de 2015 na área de ciclomobilidade, na área de pedestres e de acessibilidade. São esses nossos três pilares. Especificamente na área de ciclomobilidade, nós temos em comum acordo ou em parceria o IPUC, que é o nosso Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, onde nós estamos traçando novos projetos para o modal de transporte bicicleta, mudando um pouco o foco antigo de a bicicleta como instrumento de lazer e recreação. A gente está incorporando aos poucos projetos para a ciclomobilidade como modal de transporte. Paralelamente a isso, estamos com foco também nos pedestres, principalmente na transformação de ruas em calçadas, onde o sistema viário não seja tão importante para o modal de transporte motorizado, mas que tem uma demanda de pedestres importante, alargamento de calçadas, a requalificação das calçadas, o que é importante dizer que Curitiba já vem há um bom tempo planejando como fazer isso. É difícil você replanejar calçadas eficientes e com uma manutenção segura, mas estamos com foco nisso. E em comum acordo com a Secretaria Pessoal dos portadores de necessidades especiais ou de portadores de deficiência, nós temos uma comissão intersetorial de acessibilidade para que a gente foque especificamente nas rampas e circulação para esse nicho de pessoas que demandam de uma certa necessidade especial. Nós sabemos que é uma coordenação relativamente nova, né? Mas desde que ela foi criada, você poderia me dizer quais foram os avanços, né, para a população especificamente da cidade de Curitiba? Sim. Desde que a coordenação foi implantada no quadro da CETRAN, nós tivemos um poder um pouco maior de execução e fiscalização nesses focos, de pedestres, ciclistas e acessíveis. O IPUC sempre planejou de forma eficiente
essas três vertentes. Porém, na parte de execução e na parte de fiscalização, é de competência e responsabilidade do órgão de trânsito municipal. Então, além de nós termos essa força, essa união com o IPUC na parte de planejamento, nós temos exclusivamente essa responsabilidade de foco em execução dos projetos e também de fiscalização. Inclusive, a faixa exclusiva dos ônibus é de responsabilidade ou foi um projeto que vocês tiveram algum tipo de participação na sua execução? Não? Sim, a faixa exclusiva para o transporte coletivo, ela é um projeto de autoria do IPUC e nós temos um planejamento intersecretarias. Então, nós temos envolvido, além do IPUC, nós temos a CETRAN e nós temos também a URBS, que é detentora da responsabilidade do transporte coletivo de Curitiba. E especificamente em relação à própria faixa de ônibus, né, eu sei que existe uma discussão ou uma demanda específica dos taxistas para que a faixa também sirva para poder dar mais fluência aí ao transporte de passageiros pelos táxis. Vocês têm discutido esse assunto? Isso. É importante salientar que a faixa exclusiva para o transporte coletivo, ela é para prioridade, obviamente, do transporte coletivo para que ele tenha maior fluidez. Até porque o índice de eficiência do transporte coletivo se mede pela menor distância ou menor tempo da distância percorrida desses veículos. Quanto mais eficaz é o transporte coletivo, ou seja, mais rápido você chegando no seu destino, mais eficaz é o transporte coletivo. Os taxistas, como assunto, como você explanou, nós temos um calendário oficial de reuniões da Secretaria Municipal de Trânsito de acordo com assuntos específicos. Os taxistas eles participam uma vez mensalmente, uma vez por mês, dessas reuniões com a Secretaria Municipal de Trânsito para tratar, obviamente, os assuntos específicos da modalidade dos taxistas ou dos taxistas em si. Essa é uma pauta de reuniões, nós estamos fazendo algumas discussões dentro da Secretaria com a União dos Taxistas de Curitiba, com entidades representativas das centrais de táxi e a URBS também participa disso ativamente. Nós estamos chegando a conclusões de possibilidades e impossibilidades da utilização dessa faixa exclusiva para os táxis. E vocês pretendem ampliar a faixa exclusiva em outros locais da cidade? Foi um trabalho inicial e experimental, não é isso? Sim. Oficialmente, nós temos já implantado a faixa exclusiva da Rua 15 de Novembro. Nós temos 2 novos projetos a serem implantados ainda esse mês. Então, eles ficarão prontos para o aniversário de Curitiba, já como protocolo oficial de inauguração. O prefeito vai participar dessas inaugurações, que são a faixa exclusiva da Marechal Deodoro e a faixa exclusiva da Rua Westphalen, da Desembargador Westphalen. Além disso, nós temos algumas outras faixas exclusivas em ritmo final de projeto ou prestes à sua implantação. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Não desligue. No próximo bloco, nós vamos mostrar quais são as ações da Coordenação de Mobilidade Urbana para desafogar o trânsito de Curitiba, que está cada vez mais caótico. É já já. Conhecida pelas soluções de transporte público, Curitiba é também a capital brasileira do transporte individual. A cidade tem 1,8 habitante para cada carro. Isso significa que se toda a população do município fosse colocada dentro de automóveis, cada um deles seria ocupado por menos de 2 pessoas em média. Essa taxa, similar à de países desenvolvidos, é muito próxima à da Austrália, por exemplo, a 10ª nação com o maior número de veículos por habitante. Curitiba é a capital com mais carros por pessoa do Brasil. E esse índice pode ser observado nas ruas, que estão cada vez mais congestionadas. Gustavo, como nós vimos, o índice é altamente expressivo. Quais são as ações, então, da coordenação para tentar melhorar o trânsito da capital, uma vez que os indicadores de habitantes por veículo são muito altos? Importante salientar que a Secretaria de Trânsito, ela não se limita, basicamente, a coordenações setorizadas, né?
Então, a gente tem um intercâmbio de informações entre os setores da CETRAN. Existe um setor específico dentro da CETRAN que se chama Gerência de Planejamento e Operação do Trânsito, né? A gente está sempre em comum acordo ou participando ativamente dos processos de replanejamento, reestruturação e requalificação do trânsito de Curitiba, cada um com o seu foco, mas sempre em prol de um benefício comum. Tratando-se especificamente do trânsito em Curitiba, nós temos aí um quadro de demanda de veículos por habitante relativamente preocupante. A tendência disso é somente aumentar. Então, o que a CETRAN, até o IPUC também sempre envolvido com relação ao replanejamento do trânsito de Curitiba, tem feito em prol de um benefício para todos, afinal a via é para todos e todos devem utilizá-la. A gente tem um foco em prioridade no transporte coletivo e no transporte individual não motorizado. Então, é claro que os veículos continuarão circulando, continuarão tendo espaço nas vias. Porém, a gente deve priorizar o que melhor convém, que neste caso seria o transporte coletivo, que atende uma grande massa, e o transporte individual não motorizado como uma alternativa mais limpa de transporte. Basicamente, a gente tem algumas medidas sendo estudadas, talvez restritivas, outras em direção ao veículo para que ele tenha algum menor benefício em relação a esses outros dois modais de transporte. É de fato um grande desafio, né? Os grandes centros, as grandes cidades estão buscando alternativas, obviamente, para incentivar o uso do transporte coletivo e, com isso, tentar diminuir o número de veículos nas ruas. As grandes cidades, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, os grandes centros urbanos estão cada vez mais congestionados, né? Mas, de forma concreta, o que vocês acreditam que é interessante para incentivar o uso do ônibus ou dos modais diferenciados aí de transporte coletivo, né? Porque as pessoas parecem que estão acomodadas, elas querem sair de casa para trabalhar de carro, né? E eu sei que vocês também desenvolvem ações de incentivo, né, para que haja um maior fluxo, e com o maior fluxo também, eu acho que os custos das tarifas tendem a diminuir, não é isso? Então, o que vocês têm feito de forma direta para que as pessoas passem a buscar mais o transporte coletivo? Justamente. A URBS, o IPUC e a CETRAN estão sempre conversando entre si para que se potencialize cada vez mais o transporte coletivo. Nós temos alguns efeitos planejadores aí, que a gente tem uma certa demanda aumentada do transporte coletivo, na qual a URBS está sempre controlando isso através da sua bilhetagem, através das suas pesquisas, para que se readequem as linhas de transporte, aumente-se a capacidade, minimize-se os transtornos com relação ao transporte. Passamos por um momento delicado, né, no transporte coletivo, mas a princípio a URBS está tentando contornar da melhor maneira possível essa situação. Paralelamente a isso, o IPUC está planejando incessantemente novos modais de transporte coletivo. Temos aí a discussão do metrô ainda em pauta, temos algumas outras alternativas de transporte ainda sendo estudadas, e a CETRAN, na medida do possível, mais como órgão de execução e de monitoramento, tentando passar informações a esses dois órgãos planejadores para que se potencialize o transporte coletivo, não se reverbere essa situação, esse remodelamento nas tarifas do ônibus e, na medida do possível, todos consigam ter um transporte coletivo de qualidade na cidade. Nós também sabemos que existe uma demanda constante, uma cobrança constante pela ampliação das ciclovias na cidade, né? Além do fato de a Prefeitura ampliar, eu sei que vocês têm projetos de ampliação, né? E tem a questão também da manutenção, né? Porque manter as ciclovias em condição boa de tráfego também é um grande desafio, não é isso? Sim, nós temos alguns desafios lá na coordenação de mobilidade da CETRAN. A requalificação, a revitalização de ciclovias ou vias cicláveis existentes é fato. Isso a gente tem já como planejamento, estamos fazendo de acordo com os nossos passos possíveis. Então, na região do Parque São Lourenço já estamos revitalizando boa parte da ciclovia, nós temos algumas readequações, correções geométricas a serem feitas na malha cicloviária existente.
Especificamente para novos projetos implantados, nós temos aí a Via Calma como um bom exemplo, na Avenida 7 de Setembro, onde fizemos uma contagem de final de ano para que a gente tivesse um norte melhor do grau de eficiência. Nós temos dados de contagens de um dia inteiro ao longo da Via Calma da 7 de Setembro, onde cerca de 76% dos ciclistas passantes, em ambos os sentidos, já aderiram às vias calmas. Temos um resquício de ciclistas que ainda estão na canaleta exclusiva, de forma irregular, mas nós estamos orientando e monitorando para que a gente provavelmente não consiga 100%, mas uma adesão máxima e a gente consiga atingir a Via Calma. E, finalmente, nós temos um projeto cicloviário novo para a cidade. Complemento do projeto cicloviário existente e da Via Calma, nós temos mais cerca de 100 quilômetros aí, já em nível de final de estudo e de projeto, sendo que temos um bom exemplo aí que já passou do projeto para a implantação, onde nós inauguramos neste sábado a nova ciclorrota Portão PUC, com 6,2 quilômetros, para que potencializasse esse novo modal de transporte. Os ciclistas não como recreação e lazer, como eu falei anteriormente, mas como um modal alternativo. É exatamente isso. No ano passado, a Prefeitura da cidade de Curitiba, né, estudava a implantação de um projeto que acabou se tornando polêmico, né? Eu também não sei se ele chegou ou não a ser executado, né? É esse da Via Calma que você comentou. A Via Calma subentende uma velocidade baixa, uma velocidade máxima no percurso, na área central da cidade. Explica para a gente como é que funciona propriamente a Via Calma. Tá. Bom, a Via Calma ela foi inicialmente implantada, ela tem projeto para que se estabeleça uma possibilidade do modal alternativo de transporte cicloviário ao longo dos eixos BRTs. Então, os biarticulados, né, que são os eixos trinários na maioria das vezes, na via central, no caso da 7 de Setembro como primeira via em aplicação, foi implantada a Via Calma. A Via Calma ela fornece subsídios ou fornece meios para que o ciclista trafegue em segurança naquele local, não se utilizando indevidamente da faixa exclusiva do transporte coletivo, paralelamente ao transporte coletivo, como opção usar a bicicleta e não o transporte coletivo, e evitando ruas com maior tráfego ou maior velocidade de rolagem dos veículos, por questões de segurança. Ali o compartilhamento existe, então veículos motorizados e não motorizados compartilham a via, sendo que a prioridade, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, é do ciclista, e os veículos maiores sempre devem cuidar dos veículos menores, no caso o ciclista, e ambos devem cuidar do pedestre. É um grande desafio. Mais uma vez, um projeto novo e a Via Calma tentando viabilizar, né, uma questão que envolve tanto o fluxo de veículos quanto a segurança do trânsito dos ciclistas. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. No próximo bloco, o assunto é acessibilidade. Vamos saber quais são os projetos de mobilidade sendo desenvolvidos e voltados aos deficientes físicos. Para melhorar a acessibilidade na cidade, a Coordenação de Mobilidade Urbana, em conjunto com a Coordenadoria de Obras de Curitiba, IPUC e Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem buscado intensificar o planejamento para as interferências na cidade, como a colocação de postes e superpostes da rede elétrica, além de verificar também a sinalização vertical da cidade. Também está sendo feita a revitalização das calçadas de Curitiba. Gustavo, como é que estão na prática as ações que são voltadas aos deficientes que foram elaboradas pela coordenação? Bom, nós temos em plena atividade uma comissão intersetorial, como eu tinha comentado anteriormente, a Comissão de Mobilidade e Acessibilidade, Comissão Municipal de Acessibilidade. Estão envolvidos diretamente os órgãos de planejamento, o IPUC, através do setor específico deles de sistema viário, calçadas, ciclomobilidade, então todos eles nos abastecem com informações e principalmente na parte de calçadas, ativamente técnicos dentro dessa comissão. Também temos a CETRAN, através da Comissão de Mobilidade, né, a qual eu faço parte, o Gora e os meus técnicos, voltados para esse foco,
e o pessoal da Secretaria Especial de Pessoa com Deficiência. Todos nós temos como responsabilidade a fiscalização específica de calçadas e áreas de acessibilidade, a implantação de postes e superpostes, equipamento imobiliário urbano que seja contemplado ou crie alguma interferência na parte de calçada ou especificamente na parte de passeio, as rampas de acessibilidade e afins. Isso a gente trabalha de forma integral, permanente, e principalmente na questão de postes e superpostes. Nós estamos em contato com as concessionárias, temos o Ministério Público ao nosso lado, sempre com bons olhos, para que isso se minimize como forma de implantação, se minimize aos riscos e às obstruções causadas a esse modal específico, que são os pedestres e portadores de necessidades especiais. E você comentou sobre calçadas. Nós sabemos que as calçadas, né, sempre são um grande problema nas cidades, né, pelo fato de terem que ser bem administradas e permitirem uma condição de acessibilidade a todos, né. No centro de Curitiba, inclusive, né, é pouco provável que haja um deslocamento fácil de um cadeirante, por exemplo. Circular sem ajuda por alguns metros é uma dificuldade muito grande. Nós sabemos também que existe um grande percurso, mas uma grande quantidade de calçadas, que são em torno de 4.700 quilômetros de calçadas. É isso mesmo ou não? Isso. Nós temos uma área de calçada muito grande na cidade, como você comentou em números. A gente tem, humanamente impossível a gente fiscalizar, planejar e executar, neste momento, todas as calçadas contempláveis ou necessárias de Curitiba. Obviamente, a gente tem um nível de prioridade ou de demandas a serem focados mais nas regiões centrais de Curitiba ou nos centroides das regionais, né? Então, cada regional de bairro tem um centroide, um polo comercial maior, então a gente foca mais nessas calçadas. Vocês, nas audiências públicas, um parênteses que eu gostaria de fazer, vocês discutem as questões das calçadas também com os habitantes? Porque eu acho que deve haver uma equação de corresponsabilidade com o cidadão, não é isso? O cidadão também tem que fazer a manutenção das suas calçadas. Com certeza. Conforme os decretos municipais, existe essa responsabilidade direta do proprietário do imóvel, na qual ele é responsável diretamente pela calçada ou constituição e manutenção da calçada na frente do imóvel. O problema seria que a calçada é em via pública, ela é livre de acesso a qualquer um e não necessariamente o proprietário tenha executado ela, sequer executado, ou tenha executado ela da forma correta. As regionais, elas estão de pulso firme em relação à notificação, orientação dos proprietários para que eles façam isso da maneira correta em um tempo que a gente julgue hábil. Algumas ruas ainda não sofreram esse impacto da regional notificando o proprietário, mas nas principais ruas de cada bairro e na região central, a manutenção, a sua execução e a manutenção é, de certa forma, fiscalizada e orientada através da Secretaria Municipal de Urbanismo, das regionais de bairro. A CETRAN também tem uma corresponsabilidade sobre isso e, principalmente nas regiões mais centrais, nós temos uma ação fiscalizatória permanente, tanto do urbanismo quanto da Coordenadoria de Obras de Curitiba, que fica dentro da CETRAN, na responsabilidade de manter essas calçadas acessíveis e sem interferências de obras ou impossibilidade de acessibilidade a todos. Nós falamos sobre os ciclistas, é isso? Isso. O uso da bicicleta de forma comum com os veículos, com vias mais lentas, vias calmas, etc. Falamos dos portadores de necessidades especiais e para os pedestres. Vocês também têm um projeto com uma condição melhor para pedestres de forma geral ou não? Sim. Nós temos realizado contagens específicas em locais com maior demanda de pedestres para que nós tenhamos um norte melhor no replanejamento ou no planejamento de novas intervenções dessas calçadas. Então, na área central, principalmente, onde há demandas de pedestres importantes ou relevantes, onde a gente presencia que
tecnicamente aquelas calçadas estão saturadas ou perto de uma saturação ou já tecnicamente inviáveis para aquela demanda de tráfego de pedestres naquele local, estamos requalificando essas vias na medida do possível para que tenhamos uma maior comodidade, uma maior possibilidade do trânsito de pedestres nesses locais com segurança. Porque é comum também a ocorrência de acidentes, né, com pedestres que tropeçam, vez por outra se machucam. A demanda sobre o município por questões indenizatórias, etc., é grande ou não? Você não tem essa informação? Não, eu não tenho essa informação em dados numéricos. A gente sabe que os caminhos existem de uma forma oficial para que a Prefeitura dê total respaldo técnico e até jurídico na medida do possível ou de acordo com cada caso. A responsabilidade da Prefeitura é diretamente proporcional ao estado ou condições das calçadas, mas como eu lhe falei, de acordo com a necessidade, caso haja necessidade, os proprietários de imóveis ou as pessoas deverão ser responsabilizadas, orientadas, para que a gente tenha cada vez menos interferências ou cada vez menos possibilidades de acidente ao longo das calçadas de Curitiba. Correto. E para que nós possamos encerrar o nosso programa, que nós já temos 1 minuto só para o encerramento, como é que as pessoas podem participar desse projeto e interagir com a Secretaria de Trânsito, com a sua coordenação de mobilidade, a coordenação específica que você ocupa hoje? Bom, nós temos os canais oficiais corriqueiramente utilizados na Prefeitura, que são via telefone 156, nós temos um novo aplicativo Colab, que a gente pode baixar, qualquer cidadão pode baixar esse aplicativo e trabalhar com as informações diretamente à Prefeitura. Nós temos os canais diretos da Prefeitura via regionais, então as regionais podem nos trazer as demandas de acordo com cada regional de bairro. E nós temos também, deixamos aqui o convite para o cidadão que quiser nos acessar diretamente através da coordenação de mobilidade. Nós ficamos lá na sede da Rua Benjamin Constante, na sede da CETRAN. É só procurar a gente, ou eu como coordenador, ou o Goura como assessor de mobilidade. E nós estamos lá disponíveis para atendimento ao público em geral, no que for preciso. Tá, muito obrigado. Nosso programa de hoje fica por aqui, né? E eu queria só agradecer a todos vocês pela participação e a participação do Gustavo em mais um programa Transitando. Na semana que vem a gente volta, pessoal. O Transitando hoje chegou ao fim, mas você pode rever esta e outras edições no nosso site redemercosul.com.br. Até breve.